Bem-vindos ao curso de Bolsa de Valores e Forex para as modalidades Day Trade, Swing Trade e Position Trade gratuito. Você vai acompanhar todos os dias as operações reais de Day Trade ao vivo, comprovando as ordens das operações gravado antes e depois. Pela primeira vez no Brasil, uma escola comprova seu método com as operações reais. Nenhuma escola no Brasil faz isso. E você acompanhará também a análise e probabilidade dos ativos para longo prazo. Acesse www.traderprofissional.com.br. Antes de você fazer a compra de nosso curso ou não, você faz nosso curso de teste grátis. Estratégias ao vivo de Day Trade com ordens comprovadas e a análise ao vivo de longo prazo para os principais ativos do Ibovespa. É a única escola do Brasil que prova todas as operações de Day Trade com capital real ao vivo antes e depois das decisões. Logo, o nosso método é comprovado. Você pode aprender grátis antes de comprar nosso curso ou não. Eu me chamo Leandro Santos, sou Day Trader, Trader profissional, Position Trader há mais de 7 anos no mercado. Sou programador e desenvolvedor web, sou desenvolvedor deste site também e sou expert em PNL, tenho muitos anos na área para resolução de problemas emocionais e psicológicos, principalmente para o mercado financeiro. São 10 horas agora da manhã. Bom, então agora começo a realmente estar trabalhando no mercado, tá? A partir das 10 da manhã no mini índice. Bom, a tendência do mini índice é de alta, tá? Porque ele está acima das médias móveis, porém, existe um problema aqui. Houve o rompimento dessa resistência, mas esses padrões de candle e de ondas indicam falha no rompimento, já rompeu para baixo. A resistência que virou suporte, agora virou suporte. Foi rompida como suporte, vem buscar um outro suporte que está aqui embaixo. Então, o preço tende a fazer esse movimento de queda. O meu trade system não me permite entrar mesmo sabendo que o movimento é esse, porque tem a hora certa e o momento certo para entrar, para não tomar stop violinado e tudo mais. E sinais de compra na média móvel. Aqui aconteceu um sinal de compra que foi 9,55, estava fora do horário e deu errado. Tá? Exatamente por causa dessa falha de teste. E se der um sinal de compra aqui na média móvel, também tem probabilidade de dar stop. Então, eu não vou poder estar entrando comprado. Mas como o preço tende a fazer esse movimento, vendido sim dá para eu entrar. Dá pela média móvel. Tá? Pessoal, acabou aqui a minha internet, deu problema. Então, o que eu fiz? Eu perdi aqui algumas partes da videoaula que era para fazer ao vivo. Eu tinha dito que poderia dar stop, então aqui foi um sinal de compra. Tá? O primeiro sinal de compra. 5 pontos acima da máxima que seria entrada, o stop loss seria aqui. Logo depois deu um stop. Aqui fez outro movimento de alta, um outro sinal de compra, deu stop de novo. E olha só o alvo provável depois de ter feito esse padrão de candles e de ondas. Fez o fractal de reversão aqui. E ó, já está em tendência de baixa, reverteu a tendência pelo fractal de reversão que está desenhado aqui, que é uma técnica nova, tá? É um padrão de reversão de tendência que eu descobri. Não existe isso em nenhum outro lugar da análise técnica, pelo que eu estudei. Tá? Então eu descobri esse padrão e funciona. Aqui a gente já estaria operando a reversão da tendência, só que deu fora do horário o sinal. Aqui deu 9h50, não é um horário ideal para eu estar entrando na operação. Eu sou um pouco rígido com esse negócio de horário, tá? Então não entrei no fractal de reversão, deu os stops, atingiu já o alvo provável depois de ter rompido esse suporte, veio buscar esse outro suporte, já ultrapassou esse. Já tem outros alvos lá embaixo aqui, por exemplo. A gente já tem aí um alvo, a gente tem esse outro suporte aqui. Mas infelizmente o nosso método não deu condições para eu estar entrando na operação. Esse sinal aqui foi muito longe da média e não está convergente com o sinal dos 5 minutos.
Então 1 minuto e os 5 minutos tem que estar convergente também para eu estar entrando, me arriscando na operação, tá? Se voltar aqui tudo, tá? Bom, se voltar para as médias móveis, daí já a configuração dos candles que foi feita aqui, a gente já aplica um congestion process desse ponto até aqui, só um minuto. Bom, são 10 horas e 41 agora. Então vou aguardar para ver se a gente tem uma condição técnica melhor. E se bater nas médias, a gente tem um congestion process aplicável e a gente não vai poder entrar. Porque pelos padrões dos candles, se der um sinal de venda aqui, tem o congestion process dentro dessas ondas e a gente não vai poder entrar. Mas foi acertado o movimento do mercado. O fractal de reversão aqui, né? Eu só não entrei porque estava fora do horário de operar. Mas acertou a reversão de tendência. Ficou abaixo da média móvel, reversão de tendência. Mesmo que eu não pegue a operação, mesmo que eu não ganhe dinheiro, não tem problema. Mas se der certo, se fizer uma grande tendência, conforme é provável fazer agora, daí eu vou estar mostrando para vocês que o nosso método consegue acertar grandes movimentos quando ele pega. Tá? Daí eu vou fazer até uma simulação de quanto eu teria entrado aqui no final, para vocês verem quanto que você ganha utilizando esse fractal de reversão de tendência. Realmente ganha-se fortunas numa única vez quando você opera isso aqui, utilizando o nosso manejo de risco. Bom, pessoal, fiz a operação aqui do fractal de reversão, tá? Aqui aconteceu um fractal de reversão, fiz a entrada operacional por aqui mais ou menos a 51.980. E o meu stop estava aqui embaixo em 51 mil. E ele passou para cá porque, segundo os padrões de candles, se bater aqui é provável que dê stop. Então, se bater aqui eu vou estar perdendo menos do que 0,3%. Tá? E além disso é provável que eu acerte o stop. Mas tem chance de explodir. Tá? E já fez o que a gente queria. Um movimento razoável de alta aqui. Tá? Para a gente conseguir diminuir nosso risco. E quem sabe fazer uma explosão para cima tem probabilidade de explodir para cima. Se vai reverter a tendência mesmo e assumir tendência de alta, eu não sei, tá? Mas tem chance de no mínimo fazer um grande movimento de alta, não tocar aqui, tem chance, e de explodir para a gente zerar o risco e quem sabe ganhar um lucro razoável aqui, talvez, tá? O horário da operação é 11 horas e 19 minutos. Bom, pessoal, meu stop, tá? Subiu aqui para cá, mais ou menos a 51.960. Eu entrei a 51.980, 15 contratos, que dá aí um capital de 150 mil, né? 155 mil. Meu capital é de 100 mil. Eu uso 155 mil aqui. Alavanquei sem aumentar o risco pelo software Speed Risk Manager. Você, quando compra o curso, você tem acesso a esse software que em 1 segundo calcula a quantidade de contratos que você tem que entrar, alavancando sem aumentar o risco. Então o meu risco é de 0,3, não aumentei meu risco não, considerando todas as taxas e emolumentos, cálculo feito com precisão aqui pra gente. Então olha só, já deu um movimento de alta, fez esse sinal de venda, mas, como eu falei, falhou no teste desse suporte, deu fractal de reversão. Então a probabilidade de fazer novo pivô e explodir para cima. E se der sinal de venda também na média móvel, também tem chance de simplesmente dar stop. Né? E se romper esta resistência, então a gente pode ficar otimista para vir buscar essa. Então o nosso lucro já tem chance de ser grande. Tá? Mas se voltar tudo, eu vou sair por aqui, eu vou estar perdendo 20 pontos. Tá, e eu vou estar perdendo cerca de R$100, 0,10%. Por enquanto eu não zerei o risco, tá? E lucro também eu não garanti no sistema de proteção de lucro. Mas veja que, dentro de uma consolidação, eu entrei aqui, a gente não tem nenhum tipo de interpretação aqui dentro, pelo menos para a maioria das pessoas. Aqui a gente não tem nenhuma figura técnica praticamente, e é uma consolidação, né? Mas dentro da consolidação, a nossa técnica permite identificar um ponto que tem chance de dar uma explosão e romper a consolidação antes de romper a consolidação. Porque a consolidação, quando você vai operar rompimento, geralmente você vai estar operando com um risco muito maior.
E aqui o risco era muito menor, apesar de que esse sinal não foi um sinal muito pequeno. Tinha falado sobre o fractal de reversão daqui, e olha só o que aconteceu. Fez uma queda gigantesca aqui, né? Mas agora fez outro fractal de reversão inverso de compra, e eu entrei comprado. Então vamos ver se dá a explosão provável. Tem chance de estopar aqui muito grande, né? Tem chance de vir aqui testar essa resistência e rompê-lo. E continuar. Se romper essa resistência, então tem uma chance enorme de fazer esse movimento de alta. Então, vamos torcer para que dê certo. A probabilidade é grande da gente acertar, mas eu sou louco para colocar um vídeo utilizando essa técnica de fractal de reversão, visto que é uma técnica inédita. Eu descobri o fractal de reversão, eu descobri essa técnica. Não existe na análise técnica, ninguém nunca descobriu um padrão desse para operar a reversão de tendência. Eu sou o primeiro. Então é algo muito importante para mim e também é algo que está me dando dinheiro, que é o mais importante. E vai ajudar os meus alunos, quem comprou o curso vai ter essa nova ferramenta que ninguém tem, que o nosso método é o único que possui. Bom, pessoal, então agora nós zeramos o risco, porque coloquei aqui meu stop loss nesse ponto. Então meu stop estava aqui embaixo, fez o grande movimento de alta e agora estou com o risco zerado, vou sair a 52,05. Então vou estar ganhando 25 pontos se o preço voltar tudo, tá? Mas ó, já rompeu aqui essa resistência. Se fechar algum candle positivo com o corpo aqui dentro, tem chance de explodir para cá. Então, se chegar até esse ponto aqui, tem chance de a gente estar ganhando cerca de 1,6%, R$ 1.600 aí de lucro. E é a probabilidade desse movimento acontecer. Então, tem chance de devolver tudo. Tá? Todo esse movimento de queda que o menino fez, tem chance de devolver tudo. E a gente pode estar ganhando isso ou muito mais se a tendência continuar. Eu vou estar fazendo o possível para surfar na tendência até o fim. Tá? Então, uma operação de reversão de tendência que já deu certo, porque eu estou tendo um lucro ridículo, mas estou, né? E é melhor lucrar do que tomar stop, claro. E eu estou numa operação que eu tenho chance de ganhar aí R$ 1.600 a R$ 2.000, quem sabe. Então vou com disciplina ficar, seguir a tendência, seguir o trade system e com frieza e calculismo executar a operação. Bom, meio-dia 14 agora. Tô com o lucro protegido aqui, tá? Em 52.100, tá? Veja que rompeu já essa resistência, então deu sinal de venda aqui, deu stop, tá? Então não entrei no sinal de venda, tinha entrado no fractal de reversão, deu stop conforme previsto pela metodologia. E agora, como rompeu esta resistência, tende a buscar essa resistência. Lembre-se que eu acertei o movimento anterior também. A nossa metodologia acertou o movimento anterior aqui de queda, tá? Então, desse alvo aqui, buscou esse, depois buscou esse. Então, agora está fazendo o mesmo procedimento. Então, a gente tem uma chance grande de estar ganhando aí 1,6%, R$ 1.600, no mínimo aí próximo disso, porque eu vou ter que proteger o lucro próximo daqui. Ou, quem sabe, se continuar a tendência, a gente vai ganhando. Mas, pela metodologia, eu estou protegendo o lucro aqui, tá? Se voltar tudo, eu saio com... deixa eu ver aqui o valor. 52.100, né? Vou colocar aqui na planilha para fazer o cálculo. Vai dar 120 pontos, R$ 360, 0,3%, tá? É um lucrinho razoável, tá bom. Mas eu tenho que seguir tendência porque tem chance de subir, então eu vou segurar. Muitas pessoas nesse momento, emocionalmente, pensam, é melhor eu zerar porque o mercado pode voltar. Ou fica ansiosa e zera a operação antes do tempo. Tem que seguir o sistema e ficar até o fim. Principalmente porque a probabilidade de chegar lá em cima. Então tem uma probabilidade grande, então segura. Se não for hoje que eu acertar, uma hora eu vou acertar e vou ganhar uma fortuna. Então tem que acreditar nisso porque acontece. E a frieza e calculismo e a crença no sistema e seguir o sistema parece que é fácil eu fazendo. Mas emocionalmente é uma das coisas mais difíceis do mundo. Tá? Por isso que não é fácil ser trader. Então vamos ver o resultado até o final do dia, o que vai acontecer, e eu vou estar revelando para vocês. Bom, pessoal, então saímos da operação, nosso stop estava aqui, preço voltou, atingiu o stop,
saímos com 0,3% de lucro. Melhor ganhar 0,3% do que não ganhar nada, sendo que eu tinha a chance do preço chegar aqui e se ele hesitasse em romper esse suporte, eu sairia mais ou menos essa resistência, aliás, eu sairia mais ou menos nesse ponto, com um lucro de R$1.500. Então, quer dizer, eu perdendo aí nesses dias, mostrando para vocês, perdendo 200, R$150, e quando a gente ganha R$1.500, R$2.000, em alguns casos R$3.000. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui da operação de reversão de tendência também com fractal de reversão, que é uma técnica nova, metodologia nova, exclusivo do Instituto Trader Profissional. Então, a gente vai pegar aqui o exemplo, tá? Então, aqui foi 25 contratos que eu teria entrado aqui. O sinal de fractal de reversão no início do pregão, ele foi aqui, tá? Então veja que tinha uma consolidação e dentro da consolidação nós conseguimos identificar pontos especiais, desenhos especiais e um ponto especial para a entrada, onde existe uma explosão de movimento para direção contrária da tendência. E foi o que aconteceu aqui. Eu tinha falado no início do pregão, tinha falado que o alvo provável era aqui inicial, e o preço fez exatamente isso. Só que aqui estava fora do meu horário de operação, o mini índice abre 9 horas, mas eu só começo a operar mini índice a partir das 10, porque é perfil e estatística do horário ideal para estar trabalhando, que é a partir das 10 da manhã até 1 da tarde. Fez esse movimento de queda, depois alcançou o próximo alvo da técnica Fractal Profit, e aqui identificou uma hesitação do preço, e deu um fractal de reversão que eu entrei aqui, de compra, né? Fractal de reversão de compra para reversão para alta. E a probabilidade é, no mínimo, fazer um grande movimento de alta, e no mínimo chegar até a média móvel e hesitar. Se eu tivesse entrado aqui, eu teria entrado com 25 contratos, onde eu não aumentaria o risco. 25 contratos equivale a R$260 mil, sendo que o meu capital é de R$100 mil. Então, eu estaria 1,5x alavancado e o principal, eu não teria aumentado o meu risco de 0,3%. Como isso? Isso é chamado alavancagem inteligente, uma técnica que você alavanca sem aumentar o risco. Você calcula todas as taxas e emolumentos e calcula em 1 segundo por esse software chamado Speed Risk Manager, tá? Que é o único, onde nós temos um manejo de risco único, tá? Então, quando você ganha 1%, e foi a variação que aconteceu aqui, tá? De 1%, 1,46%, deu 1,20%, 1,30%. Na realidade, você vai estar ganhando alavancado, mas você não aumentou o risco. Então, se eu perder, eu vou continuar perdendo 0,3%, tá? Então, isso é fundamental, você está analisando. Então, é arriscando migalhas para ganhar fortunas. Então, se fizer uma tendência de 4%, meu amigo, é 15%, 13% em um único dia. E eu já acertei isso, só que eu ainda não tenho vídeo comprovando isso, mas vai ser comprovado quando eu pegar. Pode ser que demore, pode ser que seja amanhã, eu não sei. A gente não sabe, mas uma hora eu vou pegar. Daí vocês vão ver o poder do Trade System e do manejo de risco também. Só que nessa tendência aqui, tá, pessoal? Eu teria saído pela regra aqui mais ou menos. Mas supondo, aqui eu teria ganhado só 0,5%. Se eu fizesse essa operação aqui. Mas, apesar disso, realmente a gente tem Vamos supor que não acontecesse isso e eu não saísse aqui. E eu saísse nesse ponto aqui. Eu entraria nesse ponto, sairia exatamente no sinal do fractal de reversão, porque deu um fractal de reversão para compra. Sairia aqui, porque aqui é uma entrada operacional para compra. Então sairia, viraria a mão e ganharia mais 0,3% como eu ganhei na operação hoje. Certo? E saindo aqui, eu teria um lucro aí de R$3.100, 620 pontos. Só 620 pontos, mas eu tô com 25 contratos aqui. Eu estou alavancado para 260 mil, sendo que meu capital é 100 mil. Tá? Se eu perdesse, eu ia perder 0,3% e até menos, porque geralmente eu consigo adivinhar que vai dar stop e saio antes com prejuízo menor. Tá? Eu consigo adivinhar pela técnica Stop Profits que vai dar prejuízo. Então, a gente está perdendo sempre pouquinho. Quando a gente ganha muito. E aqui a chance era de eu ganhar muito mais, né? E agora o preço está tendo chance de vir buscar essa resistência. Eu não posso operar, porque eu tinha que sair aqui, né? Eu poderia ter sido tolerante e ficar aqui, tá? Mas a regra
é claro, eu tenho que colocar minha proteção de lucro aqui. E eu coloquei aqui e saí aqui, certo? Então tem chance de, além de estopar esse ponto aqui, tem chance de buscar lá, tem chance de atingir o alvo provável. Mas eu saí antes, não foi dessa vez que eu acertei. Mas vai ter dias que a gente tem chance grande de acertar, ok? Temos aqui o Home Broker, horário 12h44. Vocês podem ver o horário aí no Home Broker. Só pegar aqui o site com as horas. Tá aqui o horário, 12h45. Tá aqui a boleta em tempo real, cotações 12h45. Vocês podem checar depois. E tá aqui as ordens comprovadas, né? 15 contratos, 51.980 comprado e vendido depois 52.097, 52.100, tá? Que a gente executou a operação. Então a gente conseguiu aí um ganho de 0,3% mais ou menos, tá? R$352 com as taxas e emolumentos, a gente vai estar ganhando um pouco menos. E a minha ordem foi rejeitada, o stop loss, porque eu tinha colocado 51 mil, tá? Para saída em 52.100, então você não pode ter 1.000 pontos de diferença, eu esqueci. Com ações não tem problema, mas com mini índice você tem que colocar uns 200 pontos a 100 pontos de diferença o stop loss, que é uma ordem a mercado que a gente tem que garantir que vai sair. Serve para você também aprender e não cometer esse erro. Daí eu executei com frieza e calculismo na mão mesmo, manual, tá? Quem sabe você deseja um bom desconto antes de comprar o curso Trader Profissional, deseja pagar um bom parcelamento, sem juros inclusive, em relação ao preço do curso Trader Profissional. Você vem aqui em comprar nossos cursos, caso você realmente deseje esse grande desconto, e você tem a opção de 5 vezes sem juros no cartão pelo PayPal. Clique em comprar aqui, comprar agora. E um curso de R$ 549,99 sai de 5 vezes por R$ 109,99 pelo PayPal. Para quem está no exterior, no Japão, Estados Unidos, pague pelo PayPal também. Clique aqui, ó, em outra moeda, no botão compra exterior. E aqui você faz o seu pedido e você seleciona a moeda que você deseja pagar e o sistema retornará com a moeda que você deseja, que corresponde ao mesmo valor do curso Trader Profissional. Se você deseja fazer um parcelamento maior, pelo Bcash você pode parcelar em até 12 vezes, porém com pequenos juros. E se você quer ganhar R$ 50, R$ 49,99 de desconto, pagando R$ 499,99, clique aqui no banner grande desconto e você faz o seu pedido por aqui, R$ 499, transferindo direto para a nossa conta do Itaú.